Olá, tudo bem com você? Eu espero em Deus de verdade que esteja tudo bem com você, espero mesmo. Estamos aqui para mais um devocional, mais um vídeo. Hoje a gente tem uma personagem muito interessante mesmo. Eu acredito que a gente não tem assim o hábito de ir nos congressos, nas conferências falar sobre essa personagem. Sim, é uma mulher, mas eu queria muito dividir a história dela com vocês. Se você puder abrir sua Bíblia junto comigo, Gênesis, no capítulo 16. Se você não puder, não tem problema. Depois você acompanha a história dessa personagem maravilhosa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Agar. Agar, a serva de Sara e Abraão. Então, capítulo 16 de Gênesis assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me pediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Gente, é um absurdo essa história, né? Eu acho essa história um absurdo. E aqui você percebe que ainda os nomes de Sara e Abraão não tinham sido mudados, então eles ainda estavam sendo chamados de Sarai e Abrão. E Agar entra nessa história, coitada, né? Meio que de gaiata no navio. Por ela ser escrava, ela era como se fosse um utensílio mesmo, onde eles podiam fazer da vida, do destino dela, o que eles quisessem. E como propriedade de Sara, né? Sara quis um atalho, né? Eu estava pesquisando sobre essa história para conversar um pouquinho com vocês da promessa que Abraão recebeu, que seria pai de uma grande nação, de multidões, até o cumprimento da promessa levaram-se 25 anos. Então a gente nem pode condenar Sara, gente, porque a gente também não espera, né? A gente recebe uma palavra, a gente recebe uma oração, a gente até crê que Deus vai nos responder, mas no primeiro ano, no segundo ano, no máximo, a gente já está buscando com as nossas próprias forças. Então, nem vamos criticar a irmã Sara, né? Nem vamos. Mas enfim, Agar, serva de Sara, e Sara entrega a ela Abrão, Abrão engravida ela, e quando ela se vê grávida, empoderada, ela começa a desprezar a sua dona, vamos dizer assim, e aí Sara se aborrece e diz para Abraão: olha, você está vendo o que ela está fazendo comigo? E Abraão, querendo meio que se livrar da história, diz: olha, faça com ela o que você quiser. Esse texto que a gente começou a ler discorre da história dizendo o seguinte: que Sara, quando recebe essa palavra, né, de validação do que ela podia fazer com Agar, o que ela quisesse, a Bíblia diz que ela dá uma surra em Agar. Gente, que absurdo. Dessa surra tão grande que Agar recebeu, a Bíblia diz que ela foge para o deserto. Fugiu para o deserto. E lá no deserto, o anjo do Senhor, e é linda essa expressão, atravessa o caminho de Agar. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como esse canal é um canal devocional, para a gente mergulhar na palavra, quando você encontrar na sua Bíblia a descrição, o artigo masculino maiúsculo e o anjo escrito com a letra maiúscula, ele está apontando para Jesus. Ele está dizendo que esse anjo não era Gabriel, não era Miguel, um anjo mensageiro. O próprio Cristo aparece para ela no deserto. E aí o anjo pergunta para ela: o que aconteceu com você, Agar? Versículo 7. Por que você fugiu de casa? E ela diz: a minha senhora me sujeitou a uma grande surra e me espancou e eu fugi. E aí o anjo do Senhor diz a ela: volte a sua senhora e se sujeite a ela. E aí o anjo também declara sobre ela uma palavra: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse ainda mais o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e ele lhe será chamado de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Se a gente ouvisse a história até aqui, nós já seríamos grandemente edificadas, porque uma serva, uma escrava, recebeu uma palavra liberada pelo próprio Cristo. Isso no Antigo Testamento. Gente, eu acho isso incrível. Uma egípcia que não tinha nada a ver com o processo de Abraão, de ser um povo separado por Deus, recebe essa palavra tão linda. E sim, ela gera Ismael, Ismael nasce. Até aí tá tudo lindo.
A promessa ainda não se cumpriu, eles estão nessa expectativa. Lá no capítulo 21, a Bíblia diz que Ismael já na adolescência, Isaac já nasceu, a gente já conversou sobre isso, que 25 anos depois que Abraão recebe essa palavra, Sara engravida, e que maravilha. Quando Isaac tinha mais ou menos 3 anos, diz esse texto, Abraão dá uma grande festa. A festa que Abraão dá é para desmamar, o ato de desmamar Isaac. Então, Isaac mais ou menos com 3 anos, Ismael ali seus 15, 16 anos. Na festa, Sara invocou que Ismael estava rindo, que Ismael estava diminuindo Isaac, porque Isaac estava naqueles primeiros passos e assim meio que bobinho, sem muita reação, né, de crescimento, de desenvolvimento. Ela invoca que Ismael está rindo do menino e aí manda, tira essa mulher daqui, tira esse menino daqui, eu não quero esses dois aqui. Abraão corre para Deus, Senhor, o que é que eu faço? Ele é meu filho. E é lindo o que Deus diz para Abraão. Deus diz para Abraão, pode fazer o que Sara está te dizendo, porque eu tenho uma promessa específica para ele e para sua mãe. Gente, o versículo 14 do capítulo 21 diz assim: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com um menino. Você já imaginou um homem riquíssimo pegar um filho, e que a gente precisa entender que sim, ele era o primogênito de Abraão, não da promessa, mas o primogênito, e liberar esse menino para o deserto com uma vasilha de água e poucos pães? É uma coisa inconcebível. Na nossa cabeça realmente não tem lógica nenhuma. Mas ele fez, e fez com a validação do Senhor. Pode fazer, que isso vai dar certo. A Bíblia diz que ela vai com Ismael para o deserto e, logicamente, vai para morrer. Eles caminham. Chega um certo momento, pão acabou, a água acabou. A Bíblia diz que ela coloca Ismael debaixo de uma pequena árvore e ela se afasta dele. E a expressão dela é: eu vou me afastar porque não quero ver o menino morrer. E ali ela fica distante e ela chora, e ela chora. E a Bíblia diz que Ismael teve uma expressão linda de clamor, de súplica tão grande, que o anjo do Senhor aparece para Agar e diz a ela: Agar, eu ouvi o choro do menino. Não tenha medo. Olha para o lado. E quando ela olha para o lado, uma fonte, um oásis, aparece para Agar. E ela vai, pega essa vasilha, alimenta ele, mata a sua sede. E aí o anjo libera sobre ela e sobre Ismael uma palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse menino vai crescer, ele vai prosperar, ele vai ser grande na terra, não se preocupe. A gente não quer entrar de fato e de verdade no futuro de Ismael, a questão aqui não é essa. A questão é que o texto diz que a expressão de Agar é: o Deus que me ouve, não só me ouve, mas ele também me vê. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. Agar saiu daquele ambiente, gente, para morrer. Com uma criança, um adolescente de 16 anos, 15, 16 anos, para morrer. Não tinha esperança para ela, não tinha um plano B para ela. Uma escrava com um filho bastardo. O que ia acontecer com essa mulher? Sem recursos. A família dela provavelmente muito longe. E é no deserto que o Senhor se revela para ela. Talvez você esteja enfrentando um grande deserto. Talvez o seu momento seja de muita dor, de muita aflição, de muita escassez. Mas deixa eu te falar, assim como Deus falou, através desse anjo, essa pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo, falou com Agar, ele ouve e ele vê a sua aflição, a sua dor. Ele sabe quem é você, ele te conhece. E ele tem planos de paz, como diz Jeremias 12. Planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, nos versículos 12 e 13, está descrito lá. Ele tem planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Que Deus te abençoe.